Queridos, eu quero que os irmãos, por favor, ou as irmãs, abram as vossas Bíblias em Gênesis 15. Os irmãos escolheram um tema maravilhoso de fidelidade e eu quero falar um pouco sobre esse tema baseando-me aqui em Gênesis 15. Vamos ler do versículo 1 ao 21. É uma leitura sucinta e gostosa. Vamos ler. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor então a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, e se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra, para fazê-la herdar. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe o Senhor: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rolinha e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes que Deus pediu, e partiu-os pelo meio, e pôs a cada parte deles em frente uma da outra. Mas as aves ele não partiu, e as aves de rapina, os abutres, desciam sobre os cadáveres das ofertas, porém Abraão as enxotava. E pondo-se o sol, veio sobre Abraão um profundo sono, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão: Sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois a sua descendência, Abraão, sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice você será sepultado, e a 4ª geração tornará para cá. Por quê? Porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. E naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio Egito, ou do Egito, até o grande rio, o rio Eufrates, e eu tenho dado também o território do Queneu, do Quenezeu, do Cadmoeu, do Eteu, do Perizeu, dos Refaíns, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Girgazeus e dos Jebuseus. Todo esse território é teu, Abraão. Amém e amém. Queridos irmãos, o nosso tema hoje é sobre fidelidade. E o Abraão, ele é um exemplo de fidelidade. E nós vemos o Abraão aqui em Gênesis 15, demonstrando esta fidelidade para Deus. Os irmãos acompanharam a leitura e perceberam que o Abraão já estava avançado em idade. Ele aqui nesse texto, ele já está passando a idade do pastor Rael. E a Sara já está com mais de 80 anos. Os dois são idosos. E aquela promessa que Deus havia feito lá em Ur dos Caldeus, que iria dar para Abraão uma descendência,
uma família, e na família de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, essa promessa não havia ainda até então nenhum resquício, nenhum indício de cumprimento dessa promessa. Então, aqui em Gênesis 15, o Abraão está envelhecido, também a Sara envelhecida, e ele está um tanto desanimado, desalentado, desencorajado, ele está desmotivado. E de repente Deus manifesta-se e Deus começa a falar com Abraão, e Deus começa a dar uma palavra para ele, diz consolo, dizendo: Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou aquele que te ajudo, eu sou o teu fortalecedor, eu sou o teu protetor. E de repente o Abraão, ele recebe aquela palavra de Deus, e ele vai e fala: Senhor, como é que o Senhor é o meu escudo, é o meu protetor, é o meu provedor, sendo que a promessa que o Senhor me fez lá em Gênesis 12, já se passaram Gênesis 13, Gênesis 14, eu estou aqui com mais de 90 anos de idade, e ainda essa promessa não se cumpriu, Senhor. Como que o Senhor pode ser tudo isso? No final das contas, o que vai acontecer aqui é que, na verdade, o Senhor não vai me dar filhos, pelo que eu estou entendendo, e eu vou tomar aqui o meu escravo, o Eliezer, que é um indivíduo de Damasco, Damasceno, vem de Damasco, da Assíria, e ele então vai ser o meu herdeiro. Eu vou fazer aqui um testamento, vou deixar tudo para ele, e a partir dele o Senhor faz aí o que o Senhor achar que deve fazer. E aí Deus olha e diz: Abraão, o Damasceno é um bom homem, tem que ser servido com fidelidade, você tem dever de cuidar dele até o fim da vida dele, cuidar até da descendência dele, mas, não põe fundo não, por favor, mas você, Abraão, não vai tê-lo como seu filho. Na verdade, eu vou dar um filho para você, e esse filho vai sair das suas entranhas, ele vai sair do seu organismo, ele vai sair do seu DNA, ele vai ter o seu gene, ele vai ter o seu sangue, ele vai sair do seu gameta masculino, é isso que ele vai, é assim que vai nascer o seu filho. Aí o Abraão, desanimado, vai e diz: Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma prova de que o Senhor vai fazer isso. Aí Deus vai e diz: está certo, você sabe muito bem, Abraão, que eu me manifesto no meio do sacrifício, no meio do holocausto, no meio da oferta, no meio do culto. Então você vai preparar aí uma oferta para mim, você vai preparar aí um holocausto, você vai preparar um culto, você vai pegar aí os animais, vai cortar os animais no meio, e você vai deixar as partes dos animais, uma parte de frente para outra, e você vai pegar aí carneiro, vai pegar um boi, você vai pegar a pombinha, a rolinha, você vai pegar todas aquelas ofertas que eu recebo, desde a oferta mais barata, que é a pombinha e a rolinha, até a oferta mais cara, um boi. Você vai pegar todos esses animais, vai colocá-los enfileirados, um de frente para o outro, e você vai ficar cuidando, e eu vou manifestar a minha glória nesse sacrifício, eu vou manifestar a minha glória nesse culto, eu vou manifestar a minha glória nesse holocausto. E aí o Abraão então vai e obedece a Deus, traz todos esses animais, mata esses animais, parte-os no meio, deixa um corredor, como esse corredor está aberto aqui, e Deus orienta-o, e ele obedece, colocando animal na frente de animal, metade de animal na frente da outra metade. E de repente, quando Abraão está nesse momento, nessa situação, ele começa a enfrentar algumas intempéries, ele começa a enfrentar algumas dificuldades, e ele só supera essas dificuldades porque ele é um homem fiel. A primeira grande dificuldade que o Abraão vai enfrentar para mostrar que ele é fiel é uma sonolência. Ele vai enfrentar um sono terrível. Nós lemos, mas vale a pena reprisarmos. Gênesis 15, 12 diz: e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Abraão teve um sono físico, um sono orgânico, um sono fisiológico, um sono material, um sono corpóreo, um sono dado ao cansaço
pela espera e pelo próprio preparo da oferta. Preparar um culto não é fácil. Preparar a oferta não é fácil. Matar o animal, manejar o animal, cortar o animal, organizar, tudo aquilo é trabalhoso. Mas o Abraão, ele está cansado, exaurido, extenuado, superado, e por conta da sua extenuação e da sua exaustão física, ele sente um sono físico. É interessante, queridos irmãos, que a Bíblia vai falar de indivíduos que dormiram em ambientes de culto, em lugares de adoração, de sacrifício e de celebração a Deus. Eu separei aqui Lucas capítulo 22, versículo 45, diz que Jesus está lá no Getsemane, na última noite dele, aquela que Paulo vai chamar de a noite em que ele foi traído, a noite da paixão, a noite do seu sofrimento, e quando ele está lá junto ao Getsemane, que é chamado de prensa de azeite. Os irmãos sabem que naquele momento ali, Jesus está no Monte das Oliveiras, num jardim particular, numa fábrica de azeite chamada Getsemane, que é prensa de azeite, e ele está ali, e ali o Senhor Jesus chama 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e os 3 discípulos, eles sentem-se cansados, eles sentem-se exaustos, e o texto fala que quando Cristo volta da oração para vê-los, os achou fazendo o quê? Dormindo. E eles estão dormindo na hora do culto, estão dormindo na hora da celebração, estão dormindo na hora da visitação de Cristo. Interessante também que quando nós paramos para ler, os irmãos aqui são bons biblicistas e sabem muito bem essas histórias que eu estou en passant narrando para os irmãos sabem que em Jonas, quando nós lemos o livro de Jonas, lá no capítulo 1, versículo 5, diz que o Jonas, ele se colocou no porão do navio, e lá no porão do navio, o Jonas fez o quê? Ele dormiu também. Ele dorme na hora da tempestade, na hora que Deus está revelando-se, o Jonas, ele dorme. É o sono que vem contra o Jonas. Abraão dormiu, os discípulos dormiram, Jonas dormiu, e lá em Atos capítulo 20 a Bíblia fala de Eutico. O Eutico é um jovem que durante um culto ele sobe numa janela e fica sentado entre o ambiente interno e o ambiente externo, e aí por causa do gás das lamparinas ele acaba sendo afetado e ele dorme, e ele cai dentro da igreja e ele acaba morrendo. Aqui está uma expressão interessante que a Bíblia vai usar: pessoas que vão dormir. Esse sono aqui que eles vão dormir, essas personagens que eu narrei para os irmãos, é um sono físico, fisiológico, é o descanso mesmo, é o desligamento das atividades físicas mesmo, é a cessação das atividades físicas, no sentido de dormir. Aqui eles estão dormindo, mas isso mostra-nos uma imagem. Qual é a imagem? De que nós devemos tomar cuidado contra algo que conspira contra a nossa fé, que é a sonolência. Não uma sonolência física, porque a sonolência física a gente resolve dormindo um pouco, tirando um cochilo, tirando ali um descanso, a gente resolve. Mas a Bíblia pega a imagem do sono físico para aplicar para nós uma outra ideia, a ideia do sono espiritual, daquelas pessoas que estão dormindo espiritualmente, estão apáticas, estão indiferentes, pessoas que estão sonolentas no sentido espiritual. As escrituras falam que a sonolência espiritual conspira contra a nossa fidelidade, mas o Abraão, ele nos dá uma lição tremenda. Qual é a lição? Ele está lá sendo tomado pelo sono, pescando. Já ouviu falar de pescar meio que cochilando? Ele está lá pescando, a cabeça, o pescoço dele inclinando, mas de repente ele ouve a voz de Deus, e quando ele ouve a voz de Deus, ele desperta e ele se abre para receber aquilo que Deus tem para ele, e Deus lhe
revela coisas extraordinárias. Então, o Abraão vai enfrentar o sono, mostrando uma fidelidade a Deus. Aqui está uma lição para todos nós. Qual é essa lição? A sonolência espiritual vem, a apatia espiritual vem, a mesmice espiritual vem, a rotina espiritual vem, o comodismo espiritual vem, o formalismo espiritual vem, a solenidade espiritual vem, mas nós devemos manter-nos fiéis a Deus, lutando contra a sonolência e despertando para recebermos aquilo que Deus tem para nós. Deus tem coisas grandes para você. Não deixe a sonolência espiritual tomar conta de você. Não deixe a indiferença tomar conta de você. Não deixe de forma nenhuma o cansaço e a apatia espiritual tomarem conta de você. Não! Repreende todo tipo de sonolência hoje. Espreguice espiritualmente. Levante-se espiritualmente. Desperte espiritualmente. Porque Deus tem coisas grandes a revelar para você. Deus tem coisas grandes a revelar para você. Olha o que diz o texto de Efésios capítulo 5 versículo 14: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo então te iluminará. Desperta tu que dormes, levanta tu que dormes, levanta tu que dormes, porque Cristo te esclarecerá. A sonolência espiritual, ela persegue a todos, perseguiu Abraão, ela perseguiu os discípulos, ela perseguiu Jonas, ela perseguiu Eutico. Homens, grandes vultos de Deus foram tentados, foram assediados, foram caçados e perseguidos pela sonolência. Nós também não escaparemos dessa perseguição. De vez em quando a gente se tornará letárgico espiritualmente, a gente se tornará lerdo, a gente se tornará retardatário espiritualmente. As coisas vão evoluindo e a gente vai ficando para trás. É preciso, queridos irmãos, jogar esse edredom fora, arrancar essa coberta e sair para que Deus possa revelar coisas grandes, espirituais e extraordinárias sobre a nossa vida e a nossa vida. Eu gosto muito do texto de Juízes capítulo 5, versículo de número 7. Aqui fala de Débora, que a Débora estava dormindo, mas de repente ela despertou. Inclusive no cântico de Débora existe por 3 vezes essa expressão: desperta Débora, desperta Débora e desperta Débora. Por quê? Porque os cananeus vêm aí, mas se você ficar dormindo, eles vão atropelar você com todo Israel. Mas se você, Débora, se levantar, Deus vai colocar pessoas ao seu lado, Deus vai te dar capacidade, habilidade, destreza, Deus vai te dar palavra, Deus vai te dar orientação, Deus vai te dar estratégia, e você vai vencer. E ela entrou para a história, porque ela não viu a história passar enquanto dormia, ela despertou para a glória do Senhor. Deus quer nos fazer despertar aqui esta noite. Levante a tua mão, por gentileza, levante a tua face, levante a tua voz, abra a sua boca e diga: Senhor, eu quero despertar, eu quero acordar, eu quero me levantar, eu quero receber aquilo que o Senhor tem para nos dar. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Fala para essa pessoa: desperta. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu sei que você está cansadinho fisicamente, passou o dia de sábado com compromissos aqui ou acolá e veio para cá. São quase 9 horas da noite, esse clima de chuva dá uma sensação gostosa de querer dormir. Você pode até dormir fisicamente, mas espiritualmente o seu espírito precisa estar pronto. O seu espírito precisa estar pronto. Quem está com o espírito pronto pode levantar a mão, pode levantar a face, pode levantar a voz, abrir a boca e dar uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Desperta, Débora, desperta, Débora. Fala para essa pessoa: desperta. Deus quer fazer coisa grande na tua casa. Desperta, Deus quer fazer coisa grande no seu ministério. Desperta, Deus quer fazer coisa grande lá no seu trabalho. Desperta, Deus quer te usar poderosamente. Desperta. Abraão
ele podia ser vencido pelo sono, mas ele é fiel, ele luta contra aquilo, ele luta contra a sonolência, ele vence a sonolência, ele mantém-se disposto, disponível para Deus. Agora o Abraão vai enfrentar uma segunda oposição ali, e ele vai manter-se fiel também. E a segunda oposição que ele vai enfrentar são as aves. Os irmãos aqui já leram comigo, mas retornemos ao texto só para reafirmarmos. Gênesis 15:11 diz: as aves desciam sobre os cadáveres. Quais cadáveres aí? Os cadáveres da oferta. Ele não preparou os animais? As aves vinham sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. O texto aqui fala de aves, e aves eram aves típicas daquela região desértica. Quais aves eram? Aves físicas mesmo. Os abutres, os corvos, carniceiros, os urubus. Eram os animais que comiam carne de animal morto. E eles estavam então buscando o sangue. Eles estavam buscando os cadáveres. E o Abraão poderia simplesmente ignorar, o Abraão poderia simplesmente fingir que não estava acontecendo, mas o Abraão, ele era fiel a Deus. Ele disse: no meu sacrifício ninguém vai mexer. Ele levantou-se de modo fiel e enxotou as aves. Interessante que o Senhor Jesus, ele vai contar uma parábola para nós em Marcos capítulo de número 4, e ele vai falar do semeador que saiu a semear a semente, que é a palavra de Deus, sobre os corações. E uma parte da semente, Marcos 4,15, Jesus fala que é uma parte da semente que caiu à beira do caminho. E esta parte da semente que caiu à beira do caminho, Satanás, representado por aves, vinha e tentava levar aquela palavra, tentava levar aquela semente. Aqui o Senhor Jesus, quando vai explicar, ele fala as aves que vinham para roubar a semente, que é a palavra. As aves representam Satanás e seus demônios. Satanás e os demônios vêm querendo roubar a palavra, vêm querendo roubar os ensinos, vêm querendo roubar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Satanás é um ladrão de alegria, um ladrão de paz, é um ladrão de esperança, é um ladrão de satisfação. Ele é o roubador. Jesus definiu o ministério dele quando ele estava falando do ladrão físico, né? Mas de forma paralela e analógica, ele diz: o ladrão veio senão a fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Assim também é o ministério de Satanás. Ele é um roubador. Aqui o Abraão está enfrentando um tipo de Satanás. Ele está enfrentando uma ave física mesmo, mas aquilo tipifica Satanás, que sempre quer roubar a mensagem. Enquanto eu semeio a palavra e os seus ouvidos, a sua mente, o seu coração recepcionam a palavra, não pensem os irmãos que esse ambiente aqui não é um ambiente de guerra espiritual. É sim, Satanás quer roubar a palavra, quer tirar a palavra, quer pinçar a palavra, quer furtar a palavra, quer tomar a palavra, mas Deus quer te levantar aqui, aleluia, com fidelidade, dizer: não, a palavra que Deus tem me dado, ninguém vai roubar, o meu sacrifício, o meu culto, a minha adoração, aquilo que é de Deus para mim, ninguém vai tomar, ninguém vai tomar, ninguém vai tomar, ninguém vai tomar. Quantos concordam com isso, que podem levantar a mão, podem levantar a face, podem levantar a voz, abrir a boca e dar uma palavra de adoração ao Senhor? Em Apocalipse capítulo 18, versículo de número 2, João vê aves dos céus. E Deus fala para ele: João, estas aves, elas representam Satanás e seus demônios, espíritos malignos que contaminam o ambiente e que vêm querer roubar. Existem ladrões que querem roubar o nosso culto, ladrões que querem roubar a palavra de Deus de nós, ladrões que querem roubar as benesses com as quais Deus nos abençoa. Mas Deus quer levantar homens e mulheres fiéis que se levantam contra estas aves de rapina, aleluia, e as expulsa, as enxota, joga para longe, aleluia, e diz: não, aqui é para o Senhor, aqui é do Senhor, e é Deus e somente Deus que tem a liberdade de agir nesse lugar.
1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, Pedro vai dizer: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, faz o que, irmãos? Anda em derredor, bramando como leão e buscando a quem ele possa tragar. É interessante, queridos irmãos, por quê? Porque quando a gente está recebendo coisas de Deus, por outro lado vem sempre alguém querendo tomar, mas Deus quer nos levantar com fidelidade, com autoridade. O Abraão, ele não negligencia, ele não se olvida, ele não ignora, ele percebe as aves e ele vai para cima das aves. A gente precisa perceber também as artimanhas de Satanás, e com fidelidade a Deus a gente precisa expulsá-las, repreendê-las. Mas não são só os demônios que roubam, as lutas também querem roubar a nossa alegria, a nossa paz, e você precisa ter fidelidade a Deus. Aleluia. Muitas coisas querem roubar o seu sono, a sosseguidão da sua alma, a tranquilidade do seu ser, mas Deus está me dizendo e me dando autoridade para dizer: eu hoje vou expulsar essas aves de rapina, e eu vou dar aos meus fiéis a oportunidade de descansar em paz, de dormir em paz. Quando houver alguma coisa lá dentro da sua casa que você perceber que estão querendo tirar sua paz, sua sosseguidão, levanta a sua voz com autoridade profética e resiste, e as aves vão bater em retirada. Tudo que tiver tentando roubar vai sair em retirada em nome de Jesus. Eu gosto muito de um texto, eu queria terminar esse tópico com esse texto, que é o texto de João 20, porque lá Deus fala para Débora: desperta, Débora, né? E aqui em João 20, versículos 11 ao 16, nesse texto fala de Maria Madalena, e o texto, irmãos, descreve a Maria Madalena, uma mulher fiel, uma mulher tão fiel que o texto fala que ela permaneceu junto ao túmulo de Jesus, e o texto fala que todos foram embora, mas ela, de modo muito fiel, permaneceu junto ao túmulo de Jesus. E aí, quando o Senhor Jesus ressuscitou, Jesus não apareceu para Pedro, ele não apareceu para João, inicialmente, num primeiro momento, não. Sabe quem Jesus deu a revelação da sua ressurreição em primeiro lugar? Para Maria Madalena, a mulher que é taxada, classificada, que é marcada como sendo uma mulher de vida duvidosa, uma mulher da qual o Senhor expulsara 7 demônios, mas essa mulher, ela foi transformada pelo poder da palavra de Jesus, e ela amou Jesus de verdade, e ela ficou junto ao túmulo. Aí quando Jesus ressuscitou, Jesus não deu a honra ao Pedro, nem ao João, nem ao Tiago, Jesus não deu a honra a nenhum outro apóstolo, Jesus não se revelou aos reis, não, ele se revelou à mulher fiel, que manteve-se perto. Mantenha-se perto. Jesus tem revelações extraordinárias a você. Aleluia, glória a Deus. Fala para sua irmã: não se afaste não, mantenha-se perto. Aleluia, diga: mantenha-se, aleluia, enxotando as aves, porque Deus vai revelar coisa grande para você. Deus vai revelar coisas extraordinárias para você. Deus revela coisas extraordinárias para quem permanece. Quem permanece, recebe coisas extraordinárias. Eu gosto, por exemplo, de sair por último nas festas, porque você sempre leva uns refrigerantes para casa. Já reparou? Todo mundo vai embora e você fica dando ali uma volta, fingindo alguma coisa. Aí alguém fala assim: tem aqui algumas coisas, tem que levar, vamos lá. A gente precisa permanecer. Oh, glória, Deus quer te fazer permanecer. Oh, glória, enxota essas aves. Tem coisa que vem nos amedrontar, nos acovardar, nos apequenar, mas Deus te levanta com autoridade para dizer: eu estou repreendendo todo roubador de alegria, todo roubador de paz, todo roubador de tranquilidade, todo roubador de família. Existem ladrões de família, mas Deus te dá a voz profética e a autoridade profética para se levantar, para defender a sua família. Tem gente que se levanta para roubar casamento,
mas Deus está ungindo a tua palavra, Deus está ungindo a tua mente, Deus está ungindo a tua, aleluia, autoridade, para que você afugente todas estas aves que queiram roubar a bênção de Deus sobre a tua vida. O Abraão é fiel nesse sentido. Terceiro lugar, o Abraão, ele vai ser fiel, primeiro, lutando contra o sono. Segundo, lutando contra as aves. E terceiro, lutando contra a demora, ou a aparente demora. Olha o que diz o texto, queridos, que do Gênesis 15:3, o Senhor ainda não me tens dado o que o Senhor prometeu. Quando o Abraão sai de Ur dos Caldeus, o Abraão tem entre 70 e 75 anos. E o Abraão está agora com mais de 90 anos. Já se passaram no mínimo 15 ou 20 anos da promessa. 15 ou 20 anos da promessa. O Abraão, ele vai fazer lá a estrutura, colocando os animais ali, e ele vai achar que Deus vai vir num primeiro momento, que Deus vai vir rápido, mas o Senhor vai demorando. E aí passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, e ele achava que seria de forma imediata, mas não foi de forma imediata. Houve o tempo de Deus, houve a demora de Deus. E você sabe que quando Deus nos prova com o tempo, Deus quer ver a nossa fidelidade, porque tem gente que é precipitada, tem gente que só aceita se for na hora que ela quer. Aqui não tem ninguém assim não, graças a Deus, mas tem gente por aí que é ansioso, que fica andando de um lado para o outro e cobrando Deus. Aí o Abraão vai ter que aprender a ser fiel apesar do tempo. Não deixa o tempo matar a sua esperança, não deixa o tempo matar as promessas de Deus na sua vida, não deixa o tempo matar a sua fé. Seja fiel apesar do tempo. O texto de Gênesis 15:6 fala: e apesar disso creu ele no Senhor, e isto foi-lhe imputado por justiça. Por justiça. Olha o texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Porque a visão ainda é para um tempo determinado. Aí Deus já fala com o Abacuque: e se tardar, espera-o, porque certamente essa visão se cumprirá. A visão é para ainda um tempo, mas se tardar, não desanima não, não esmorece não, não baixa a guarda não, não baixa a cabeça não, não abandona o lugar do culto não, não abandona o lugar do sacrifício, não abandona não. Se tardar, espera-o, porque vai se cumprir, porque chegará. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Pega na mão dessa irmã bonita que está do seu lado aí, desse irmão bonito, por favor. Você pode olhar no olho dele ou dela. Eu brinco sempre que existem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra, né? Os falsos que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado, né? Você não é falso, você não deve, e você não vai pedir nada emprestado, né? Se esse irmão não olhar para você, ele vai pedir algum até a segunda parcela do 13º. Fica esperto com ele. Fala para ele: olha para mim, varão, olha para mim, irmã, olha para mim, varão, olha para mim, serva de Deus. Eu quero que você seja uma voz profética para essa pessoa. Diga para ela, em nome de Jesus: não importa quanto tempo demore, mantenha-se no seu lugar. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mantenha-se no seu lugar. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mantenha-se no seu lugar. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Há um prêmio de Deus para quem é fiel. Deus é fiel, queridos irmãos, e Deus cuida de homens e de mulheres fiéis. Você vai enfrentar a sonolência, mas Deus está dizendo: continua desperto, continua acordado. Você vai enfrentar as aves que vão roubar ou tentar roubar o que é seu e o que Deus quer fazer na sua vida, mas você enxota essas aves, em nome de Jesus, e vive a promessa de Deus. E o tempo vai tentar te esmagar, o tempo vai tentar te atropelar, te prensar, mas Deus quer que você seja fiel.
apesar do tempo. Fala para essa pessoa, não importa o tempo. Vai chegar. Vai chegar. E vai chegar. Oh, estou sentindo a presença de Deus aqui. Quando a Mônica começou a namorar comigo, a Mônica já era psicóloga, pós-graduada. Ela já tinha experiência de morar fora do país, tinha morado no Canadá, né? E eu, quem que era eu? Um menino padeiro, com a 4ª série do ensino fundamental, ou até menos do que isso, né? Acho que não tinha a 4ª série ainda, a 3ª série do ensino fundamental. E eu estava pregando numa igreja, e ela me viu. Eu não tinha, claro, esse tecido de pose avantajado, eu era muito mais simpático. E aí, ela se apaixonou perdidamente. Tô brincando, não se apaixonou não, mas ela gostou de mim, e depois de um tempo a gente conversou e começamos a namorar. E aí a gente tava ficando noivo. Um dia eu a levei na casa de uma irmã minha, veja só, a família que soltam as melhores pérolas contra nós, né? Aí a minha irmã olhou para ela e desanimou-a, dizendo assim: ô Mônica, você acha, você mulher que já teve viagens, etc., você acha que esse rapaz vai conseguir levar você para cá ou para lá? Eu quero dizer que o máximo que ele vai conseguir te levar é do trem de Itapevi até Júlio Prestes. Aí ela levantou a voz e ela disse assim: não, Deus já tem falado com ele, eu já tenho escutado que Deus vai permitir que ele viaje muito, não só pelo Brasil e até fora do Brasil. A gente casou, os anos foram passando. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Queridos irmãos, principalmente para pregar, eu já viajei mais de 120, 130 vezes. Glórias a Deus. E do ano passado para cá, eu já fui para fora do país 3 vezes. E agora eu acabei de chegar de Portugal e da Espanha. Passei 26 dias pregando e levando a palavra lá. Deixa eu deixar essa mensagem para você. O tempo não vai fazer com que as promessas de Deus sucumbam na sua vida. O que Deus tem falado com você, você guarda e você mantenha-se no seu lugar, porque Deus vai cumprir com cada uma das suas promessas. Levante mais alto a sua mão, levante a tua face, levante a tua voz, abra sua boca. Abra sua boca. Mantenha-se no seu lugar. Oh glória, oh glória. Deus vê a fidelidade de Abraão. E aí eu termino. E Deus então compensa a fidelidade de Abraão. Como é que Deus compensa a fidelidade de Abraão? Primeiro, retirando-o da tenda, e segundo, ampliando a sua visão. Olha o texto de Gênesis capítulo de número 5, 15:5, quando Deus fala: então levou Deus Abraão para fora da tenda e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. Na tenda, o Abraão, ele vê o limite, mas Deus vai arrancá-lo daquela tenda, e ele vai colocá-lo lá do lado de fora, e vai mostrar para ele a vastidão do universo, a imensidão do universo, a infinitude do universo. E aí Deus vai abrir novos horizontes para ele. Eu quero dizer para você, Deus vai arrancar você de tudo aquilo que te limita. Deus vai arrancar você dessa tenda. Sai, Abraão, sai dessa tenda e vem e olha para o céu e conte as estrelas. Impossível contar, Senhor, essas estrelas, pois é o que eu tenho preparado para você. A tua descendência será incontável. Quem é fiel, Deus amplia a tenda e Deus dá novos horizontes. Você acredita nisso? Acredite nisso. Deus vai dar para você novos horizontes. Eu queria ler com os irmãos. Os irmãos estão tendo o texto aqui? Então, 1 Coríntios 2:9.
Leiamos todos juntos, de modo uníssono e bem forte. Eu gosto da Igreja Avivamento da Fé, porque os irmãos têm uma cultura litúrgica muito bonita. Qual é? Os irmãos adoram a Deus, dão lugar, mas na hora da palavra os irmãos se concentram na palavra. Isso é lindo, parabéns. No 3, leiamos juntos, 1, 2, 3. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram o coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Levante a sua mão, por gentileza. Bate uma na outra várias vezes. Aleluia. Deus vai fazer coisas grandes por você. Deus vai fazer coisas grandes pela sua família. Deus vai fazer coisas grandes pelo seu ministério. Deus vai fazer coisas grandes. As pessoas estão dizendo para você, você vai permanecer nessa tenda a vida toda. Deus está dizendo não. Eu vou tirar o meu povo para fora. Eu vou revelar para eles coisas grandes, coisas extraordinárias, coisas ocultas, coisas valiosas, coisas grandiosas. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Oh glória. Aleluia. Glória a Deus. Oh glória. Oh glória, oh glória, oh glória. Deus vivo. Oh glória. Oh glória. O Abraão recebe a bênção de ter a visão e o seu lugar ampliados. Agora o Abraão recebe uma segunda bênção, a bênção de ver o dia de Jesus. O texto fala em Gênesis 15, 6, que Abraão creu e isto foi-lhe imputado por justiça. Quando chega lá em Romanos 4, Paulo vai suscitar essa história de Gênesis 15. E Paulo vai falar, vocês não lembram do nosso pai Abraão? Que ele creu na descendência dele. Quando Deus falou, eu vou fazer grande a tua descendência, e através da tua descendência eu vou abençoar a terra. Abraão viu a sua descendência, Paulo diz. E quando ele viu a descendência, ele creu. E isso foi-lhe imputado por justiça. Paulo diz, nós também vimos a descendência de Abraão. Quem é a descendência de Abraão ou descendente de Abraão? Jesus. E quem crê em Jesus, isto é imputado por justiça. Agora o próprio Senhor Jesus, em João 8,58, ele diz, Abraão viu o meu dia e se alegrou. O Abraão, ele está 2.500 anos antes de Cristo. Mas quando Deus abre a visão dele, ele vê o dia de Cristo. Ele vê o dia que o seu descendente principal iria nascer. O descendente principal dele não é o Isaac. O descendente principal dele não é o Jacó. O descendente principal dele não é o Judá. O descendente principal dele não é o Davi. O descendente principal dele não são os profetas. O descendente principal é Jesus. Ele viu o dia de Cristo e ele se alegrou e ele creu e aquilo foi imputado por justiça. Deus vai mostrar a glória de Jesus para você. Essa glória de Jesus, do descendente de Abraão, não é uma glória para todos, é uma glória para aqueles que permanecem acordados. É uma glória para aqueles que enxotam os ladrões, que vêm roubar o nosso culto e a nossa celebração, e aqueles que suportam o tempo. Quem é fiel recebe a oportunidade de ver a glória de Jesus. Deus vai revelar para você a glória de Jesus. E em último lugar, o que Deus faz para Abraão em Gênesis 15? Deus faz uma aliança com ele. Uma aliança pautada no sacrifício. E esse sacrifício vai ser marcado por um fenômeno, uma marca física. Qual é a marca física que o Abraão vai receber em Gênesis 15? Os irmãos lembram ou não? A marca física é a circuncisão. Deus vai falar assim, eu vou fazer uma aliança com você e eu vou colocar uma marca em você. O Abraão, ele mesmo foi circuncidado.
todos da sua casa foram circuncidados. Os filhos de Abraão foram circuncidados. E todos os judeus que mantêm a fé, quando olham para o próprio corpo, veem um sinal no corpo. E aquele sinal no corpo expressa a aliança de Deus. Só que agora nós somos cristãos, nós não temos essa marca da circuncisão física no nosso corpo. Nós somos circuncidados, Paulo diz, no nosso coração. Se você for num bom cardiologista, que ele tiver um bom aparelho de ecocardiograma, um bom aparelho de ultrassom, de ressonância, e esse aparelho tiver capacidade mesmo de sondar teu coração, ele vai ver que lá no seu coração tem uma marquinha lá. Aquela marquinha que tem no coração, ele vai falar: o que é isso aqui? Você já teve um infarto alguma vez? Não! O que é isso? É o que a palavra diz. Vós não fostes circuncidados fisicamente. Não, mas vocês foram circuncidados no coração. Existe uma marca no crente fiel. Você é marcado pela aliança. Os anjos, quando olham para você, dizem: ali está um marcado. Os demônios, quando olham para você, eles também dizem: ali está um marcado. E quando o Espírito Santo, aleluia, ele olha para você, ele diz: ali está um marcado por Deus. Você entendeu essa marca, sim ou não? Não é uma marca mais física. O Abraão era físico, não é mais. Agora nós temos a circuncisão no nosso coração. Nós temos um sinal interno da aliança com Deus. Quantos fiéis nós temos aqui? Oracandaramai. É possível a gente cantar Não Se Frustrarão? Quem pode cantar aqui Não Se Frustrarão? É possível? Eu quero que a gente cante Não Se Frustrarão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, venha para cantar Não Se Frustrarão. A irmã vai achar lá e nós vamos cantar em nome de Jesus. As promessas de Deus não vão se frustrar. Aleluia. Mantenha-se fiel, mantenha-se servindo ao Senhor, mantenha-se resistindo ao mal, mantenha-se fazendo a vontade de Deus, porque as promessas de Deus, elas não se frustrarão nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Podemos cantar? Em nome de Jesus, vamos lá. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Oh, glória, oh, glória, oh, glória, oh, glória. Oh, glória a Deus, oh, glória.
Oh glória, oh glória, oh glória. Nós pregamos a tua palavra aqui esta noite, Senhor. A tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Nós pregamos a tua palavra aqui, que a tua palavra encontre guarida e que o Senhor nos fortaleça para que nós consigamos nos manter fiéis em todo o tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Antes das irmãs sentarem, deixa eu perguntar uma coisa. Tem alguém aqui que quer hoje receber Jesus como único e suficiente Salvador? Vem aqui, então nós vamos orar pela senhora. Eu quero pedir para que as irmãs venham com ela. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Como é que é o nome da senhora? Como? A dona Neuza. Ela está voltando para Jesus aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus vai mudar a tua história. Não foi à toa que a senhora entrou aqui. Deus vai mudar a tua história. Deus tem uma nova história para ti. Tem mais alguém que quer acompanhar a dona Neuza aqui e receber Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor? Dê um sinal com a sua mão. Alguém que está parado na caminhada e que quer hoje voltar a caminhar e a servir ao Senhor, tem alguém? Não tem? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá. Pai, nós oramos pela Neuza, Senhor. Feche seus olhos, Neuza. Nós oramos por ela agora, Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor escreva o nome dela no livro da vida. Perdoe os seus pecados, cele-a com o teu espírito. Repreenda, Senhor, todo tipo, Pai, de mal que tem se levantado contra ela. Essa mulher tem sido, ó Deus eterno, enganada, Senhor Deus. Ela tem sido roubada, ó Deus, por aves espirituais que tem tentado levar a paz dela. Mas o Senhor permitiu que ela viesse para cá agora. O Senhor, ó Deus, foi quem conduziu a vida dela, porque ela está sofrendo, ela está angustiada, ela está aflita. Ela não quer mais essa vida. E ela sabe, Senhor, que em Ti ela pode encontrar paz, refrigério e ânimo. Toma a dona Neuza nas Tuas mãos. Ah, meu Deus, fortalece a Tua filha. Muda a vida dela e da família dela. Para a glória do Teu nome nós oramos. Amém, Senhor. Amém.